Bonjour! Olha, nem acredito que consegui chegar e começar no horário, vocês não têm noção. Foi uma correria, hoje acordei um pouco mais tarde com as crianças, embolou tudo, enfim, mas estamos aqui para começar o nosso estudo, então vamos chegando. E hoje a gente vai falar sobre análise do egoísmo, tá? Lembrando, o livro é Qual é o seu legado, do Marlon Rickdown, que é um psicólogo, que também tem vários conteúdos na internet que vale a pena acompanhar. E a gente vai falar então sobre entrega, compromisso, autoconhecimento, a gente fazendo estudos sobre as emoções, os sentimentos e qual a relação delas com o nosso legado, né? Então, para quem não assistiu, não acompanhou nenhuma live ainda, legado, a gente está falando aqui não de algo grandioso, que a gente tem essa visão, né, de algo tão fora do alcance da maioria, porque parece uma coisa que só grandes personalidades, pessoas famosas, pessoas que têm, né, um impacto, enfim, social, é que podem deixar um legado. Na verdade, todos nós deixamos legado a partir do momento que a gente se relaciona com o outro, porque essa relação vai impactar de alguma forma o outro, e isso vai criando registros, né? Então, o legado, ele acaba sendo toda a nossa, o que a gente compartilha com o mundo, independente se é algo grandioso ou é a nossa rotina do dia a dia, as decisões que a gente toma. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, e como que as emoções, a gente já falou aqui sobre indiferença, também sobre vaidade, né? E agora a gente vai falar sobre egoísmo. Então, basicamente, eu vou lendo o livro, vou trazendo aqui argumentos, pensamentos, conexão com a nossa realidade, para que a gente possa trazer esse ensinamento para o dia a dia, para a nossa vida, e que realmente cause alguma transformação interna, né? Porque o autoconhecimento, ele é a ferramenta mais poderosa de transformação. A gente pode fazer o curso que for, a gente pode ler os melhores livros, mas nada supera conhecer a si mesmo, porque é a partir daí que a gente gera transformação, mudança. Sem isso, a gente consegue muitas vezes maquiar o lado externo, mas internamente a gente continua igual. Então, eu vou começar a leitura. Deixa eu tomar aqui um golinho. E vamos lá. Preparem-se, porque geralmente tem aqui alguns chacoalhões. Então, análise do egoísmo. Deixa eu ver assim. Um dos grandes desafios da psicologia é adentrar o cotidiano, levando as pessoas a pensar em suas vidas por um ângulo mais profundo, menos naturalizado, e fazendo-as identificar que cada escolha e comportamento tem nascentes mais profundas, intenções por vezes desconhecidas e forças inconscientes que atuam quase como determinantes de quem somos. Ou seja, isso que eu falei logo no início significa que nosso comportamento, as decisões que a gente toma, por mais que a gente ache que isso é uma coisa automática, rápida, superficial e que não tenha nenhuma conexão com as nossas vivências, na verdade, a raiz das decisões que a gente toma, a raiz dos comportamentos que a gente tem, é muito mais profundo, está lá no nosso inconsciente, tá? Ele foi sendo gerado, criado a partir das nossas relações, das nossas convivências, das experiências que a gente teve desde o momento que a gente chegou nesse mundo. Então, é muito forte. Às vezes, o mecanismo de reação que você tem de comportamento, ele está enraizado lá atrás. E você nem se dá conta, acha que isso é algo assim, espontâneo, enfim. Não, está tudo conectado. Quando as atitudes fogem ao que predomina na sociedade, somos mais facilmente levados a inquirir o que há por trás daquelas ações. Por exemplo, quando um adulto entra armado em uma escola, matando pessoas desconhecidas, e inevitavelmente nos perguntamos: o que leva uma pessoa a agir assim? Ficamos chocados com a atitude que era completamente inesperada e começamos um importante processo de compreensão do ser humano. A gente está vivendo agora uma realidade extremamente dramática, né? O mundo está caótico e a gente tem visto pessoas, grupos realizando atitudes que são difíceis de a gente conseguir assimilar como pode o ser humano fazer isso. E aí, nesse momento, a gente começa a questionar o próprio ser humano. Com essa postura, temos descoberto muito a respeito de nós mesmos, e isso impulsiona o progresso da humanidade.
Porque nesses momentos, ao refletir sobre o ser humano, a gente reflete sobre nós. Como que eu agiria, como que eu penso, como que isso impacta. E nesse processo, isso é um processo de autoconhecimento, porque ao refletir sobre isso, eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que olhar para as minhas referências, para o meu conceito de mundo, o meu conceito de humanidade, entende? No entanto, há entre nós inúmeros comportamentos vulgares, adoecidos, realmente problemáticos, mas que estão dentro de uma curva de normalidade. A gente acaba, se a gente parar agora para pensar, quantos comportamentos que nós naturalizamos, que a gente hoje já nem para pensar, a não ser que alguém chame atenção e fale, nossa, olha isso aqui, nós simplesmente vamos seguindo a nossa vida, as coisas vão acontecendo. Quantas coisas a gente assiste na televisão, a gente recebe informação, a gente pode até expressar alguma indignação, nossa, mas segue o rumo. Quer dizer, nós estamos naturalizando atitudes que não são legais. Por serem altamente frequentes, não se tornam alvo de nosso questionamento, nem na academia, nem no cotidiano. Quando chega ao público a notícia de uma mulher que, em um país distante, vivia em cativeiro e era obrigada a manter relações sexuais com animais, ou outra notícia bizarra, isso se torna tema para especialistas, para os jornais e para as discussões na hora do almoço entre milhares de pessoas, até desconhecidas entre si. Porém, a discussão sobre as causas da pobreza e das desigualdades sociais corre grande risco de nunca chegar ao debate em família ou entre amigos, nem por ricos, nem por pobres. O mesmo descrédito se dá aos dramas do consumismo exagerado, de quem gasta mais do que tem, ou dos problemas alimentares que afetam mais de 2 bilhões de pessoas, pelo consumo excessivo e inadequado. O que ele traz aqui? Que quando acontece alguma ação muito fora do contexto, né, como a gente vê, por exemplo, agora, caso da guerra, as atrocidades que acontecem, aí a gente traz esse tema para o debate, mas a gente foca nesse tema. Agora, qual é o que vem por trás disso? A gente não para olhar as desigualdades, as agressões que acontecem cotidianamente, as diferenças, tudo isso a gente acaba relevando, isso não vira discussão, quando na verdade nós deveríamos olhar exatamente para isso, porque essas incontáveis situações que acontecem diariamente que culminam numa atitude totalmente fora de contexto. Então, a gente precisa começar a olhar para as situações do mundo e entender o que é que está por trás disso. Nenhuma ação acontece simplesmente porque deu na telha. Todos nós, você para pensar se algum dia você teve um rompante, assim, você simplesmente perdeu a cabeça e fez coisas que nunca na sua vida você tinha feito. Gritou com alguém no meio da rua, tocou o carro em cima de alguém, quase machucou, ou foi para uma agressão. Essa situação, ela é pontual, mas acontece que ela não aconteceu do nada. O que aconteceu antes para você chegar a ter essa atitude? O que você foi somando ao longo da sua vida, ao longo dos seus dias, que fez com que você extravasasse de tal forma? É esse olhar que a gente precisa ter, um olhar mais apurado, porque senão a gente fica no raso, na superfície, a gente fica apontando só a ponta do iceberg, e a gente não olha o que tem abaixo d'água. Esses são só alguns exemplos para explicitar um pouco do nosso funcionamento e da forma como empenhamos o conhecimento e a inteligência. Tendemos a dar mais atenção àquilo que não é comum ou que está distante de nós, com grandes dificuldades de enxergarmos a verdadeira realidade de que fazemos parte, a que estamos submetidos e que construímos todos os dias, negligenciando graves problemas psíquicos, relacionais e sociais, e, por fim, normalizando-os. Olha só que forte isso. A nossa sociedade está vivendo um ápice da ansiedade, da angústia, da depressão, do sentimento de solidão, de não ter com quem contar. A gente está vivendo problemas como distúrbios alimentares, isso é cada vez mais comum, só que por ser
cada vez mais comum, por acontecer com mais frequência e muitas pessoas viverem isso, o que que acontece? A gente normaliza. Gente, não dá para normalizar isso. Isso está sinalizando que tem algo errado, que tem algo doente, que tem algo precisando de atenção. A gente não pode só dar atenção para quando uma pessoa comete um ato absurdo de tirar a própria vida porque não deu conta dessa dor. A gente precisa olhar para isso antes, para que a gente realmente tenha condições de ajudar. Quantas pessoas sofrem sozinhas em casa? Quantas pessoas descontam na comida toda a dor, a frustração, que não conseguem falar para um outro, então ela vai lá e vai correr para um vício na alimentação, nos jogos, enfim, há tantas formas, né? Por isso que a gente precisa parar de normalizar isso. Não é normal. Nós somos seres sociais e nós precisamos reaprender a viver em sociedade, a olhar para o outro com olhos mais atentos e estar disposto a ajudar. E a olhar para nós e entender, não, descontar na comida não é algo normal. Tem algo que eu não estou sabendo lidar. Descontar num vício não é algo normal. Sair todos os dias depois do trabalho para tomar uma cerveja não é algo normal. Eu estou buscando abafar algo que não está bem. Nossas atitudes, elas estão dizendo algo, só que a gente muitas vezes não para olhar para isso. Deixa eu ver. Aqui, tá. Às vezes eu me perco aqui, gente. E o pior é que essa postura é tão forte que nos faz estranharmos qualquer pessoa que se levante contra essas concepções ou que não se submeta a esses padrões patológicos de uma comunidade adoecida, na qual é normal uma pessoa ter uma vida sem sentido, passar a semana esperando a sexta-feira ou se nutrir com a ideia de poder gozar das férias uma vez por ano. Olha só, isso está tão normalizado, você ter um trabalho que você não gosta, você ir frustrado para o trabalho, você esperar a sexta-feira para finalmente poder descansar, você esperar um ano inteiro para poder tirar férias. Será que isso é realmente normal? Você ter uma vida totalmente sem sentido, em que você vai para o teu trabalho para poder receber um salário no final do mês, pagar as contas e no mês seguinte começa tudo isso de novo, só que você não está conectado com aquilo, os teus dias são 90% frustrantes, entediantes, você está sempre reclamando, isso é normal? E quando alguém pega e diz assim, opa, chega, eu não quero mais essa vida, estou buscando algum sentido, não é possível que eu passe uma existência inteira fazendo algo que eu não goste, convivendo com pessoas que eu não quero, recebendo coisas que não me fazem bem. Será que é isso mesmo? A gente veio aqui para essa existência para passar por isso? Por que a gente não está buscando algo mais? Por que a gente está normalizando isso ao invés de dizer isso não é normal, isso não é o certo? Nós merecemos mais, nós merecemos fazer da nossa existência algo satisfatório, algo prazeroso, não é oba-oba, não é largar emprego, não é isso. Mas é tentar entender o que acontece aqui dentro e o que eu não estou olhando. O que eu estou sufocando e que me faz mal pra caramba. É uma relação tóxica que eu aceito. Eu estou ali conectada com aquela pessoa, por quê? Porque eu não paro para olhar o quanto aquilo me machuca e nem para entender que romper vai ter consequências. Mas será que elas são tão ruins assim? Será que vale a pena me manter numa relação tóxica só para não ficar sozinha? E se eu me descobrir feliz sozinha, no meu espaço? E se eu descobrir coisas que hoje eu ignoro porque o meu companheiro ou a pessoa com quem eu convivo não me dá esse espaço, acha bobagem? Olha que importante tudo isso. Quanto a gente renega a si mesmo, quanto a gente abafa tudo aquilo que é importante para nós, para seguir o fluxo, para seguir a manada, para se manter alienado. E isso custa um preço altíssimo, porque a vida ela corre para frente. Não dá para dar replay, você não tem como voltar a fita e começar tudo de novo. Então, se eu não fizer algo agora, lá na frente eu vou olhar para trás e falar, caramba, e aí vem todos aqueles arrependimentos. Já viu pessoas que estão, né, num processo já de saúde bastante desgastante, à beira da morte, que falam, nossa, quantos arrependimentos. Não façam isso com vocês mesmos. Sabe? Comece a prestar atenção, coloque alguma coisa na sua vida que faça sentido para você.
O egoísmo é um desses temas complexos de serem analisados, porém precisa receber nossa atenção para que não nos destrua em definitivo. Ele está na base de nossas concepções, mas de modo silencioso deteriora-nos de forma quase imperceptível. O primeiro elemento que torna complexo analisar o egoísmo é não ser clara a fronteira que delineia o saudável e o adoecido, se é que ela existe. Muita gente tem um medo enorme de ser egoísta, e isso faz com que caiam em um outro extremo, o de suposto altruísmo e de dificuldade para dizer não ou requisitar coisas para si, a fim de evitar qualquer tipo de aproximação com um tema pecaminoso. Gente, olha que fantástico isso. Olha só. Quantas pessoas aqui têm dificuldade de dizer não? Eu posso garantir que a maioria de vocês tem uma dificuldade enorme de dizer não. Por quê? Porque a gente cria relações. Então, dizer não significa, numa concepção geral, na maioria das pessoas, vão entender como um ato egoísta. Porque eu estou dizendo não para ele, estou dizendo sim para mim. Mas isso é errado mesmo? Qual é a linha que separa entre ser uma pessoa egoísta e ser uma pessoa saudável que reconhece as suas necessidades? Olha que precioso isso. No desejo de não ser relacionada com uma pessoa egoísta, no medo de se tornar uma pessoa egoísta, nós vamos dizendo sim, 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 sim para todo mundo. E não, 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 não para nós. Mas isso é saudável? Até que ponto é saudável? Se eu só digo não para mim, será que tá tudo bem aqui dentro? Olha só. O egoísmo, ele tem um peso enorme na nossa vida. Porque, primeiro, eu vou até recapitular um pouquinho dos outros temas, né? Da indiferença, da vaidade. Nós temos concepções sobre as emoções, sobre esses comportamentos. E, em geral, as concepções que nós temos são concepções extremamente negativas. O que acontece? Por serem negativas, a gente nega que elas existam em nós. Ou a gente faz todo um esforço para que elas não venham à superfície, para que elas não sejam vistas pelo outro. Mas nesse processo de tentar sufocar isso, a gente sofre. A gente sofre, gera consequências, atrapalha nossos relacionamentos, atrapalha o nosso desenvolvimento. A gente vive frustrado, entra em depressão, é angústia, ansiedade e tudo mais. Ou seja, faz sentido isso? Por isso que reconhecer que todos nós temos esses comportamentos internos, esses sentimentos, todos nós somos um pouco indiferentes, todos nós somos vaidosos em algum sentido, em algum aspecto, todos nós somos egoístas também. Ao reconhecer e ao entender o significado disso, eu consigo trabalhar isso em mim. Ao negar, eu faço com que isso cresça de alguma forma aqui dentro e extravase de um jeito que não é legal, que não é positivo e que vai impactando as minhas relações e as minhas decisões ao longo do tempo. Por isso que olhar para dentro e entender do que eu sou feita, que camadas são essas, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a viver uma vida com mais sentido, me ajuda a construir um legado, que são as coisas que eu compartilho com o mundo, que é com o meu vizinho, com a pessoa que mora comigo, não é com uma grande comunidade. Legado é o que eu faço todos os dias e que impacta de alguma forma a vida do outro. Quando eu me conheço, eu posso construir um legado positivo, relações saudáveis com as pessoas, relação saudável comigo, que acaba extravasando e impactando outras vidas. Olha como tudo está relacionado, só que a gente não olha para isso. A gente olha só para aquilo que chama atenção, que sai um pouco da curva, aquela pessoa que vai para o extremo, que perde a vida porque não se alimentou mais, porque tinha medo, porque começou a viver no estético. Mas será que era isso mesmo? Qual era a dor dela lá dentro que fez com que ela renegasse o alimento a ponto de acabar com a própria vida, entende? Nada é assim só por si. A gente precisa olhar. Deixa eu ver aqui. O primeiro elemento que torna complexo analisar o egoísmo é não ser... já li isso aqui, né? Tá.
Evitar qualquer tipo de aproximação com o tema pecaminoso. Sim, a gente tem como também uma questão, uma visão bastante religiosa em cima desses temas. Por isso que, na visão religiosa, isso é até um pecado. E por isso a gente quer arrancar isso de nós, né? Mas não funciona assim. Esse tipo de pessoa, no consultório psicológico, precisa ser apoiada ou estimulada pelos psicoterapeutas a cuidar de si, a conseguir dizer não, a aprender a estabelecer limites, a organizar melhor o tempo em função das suas necessidades. Mas há muita dificuldade nisso, pois parece que qualquer ação que tenhamos em função de nós mesmos seria um ato egoísta. Essas pessoas, quando recorrem a um tratamento terapêutico, a um psicólogo, enfim, elas são encorajadas a praticar o sim para si, a dizer assim, qual é o meu limite? Até onde o outro pode ir e até onde, tipo, deu. Aqui não. O que é ser egoísta, afinal? Cuidar de mim é ser egoísta? Deveria ser? Não, né? Mas a gente entende como um ato egoísta. E isso também vem de uma construção desde a nossa infância, né? Esses dias eu acho que foi ontem eu postei sobre alguns dos dramas, né? Os personagens mais conhecidos, assim, né? A boazinha, a insegura. E no caso da boazinha, é aquela que você, desde pequena, recebe aquele olhar dos pais. Ela sempre está disponível, olha só como ela ajuda, olha só como ela está sempre atenta e tudo mais. Aí o que acontece? Ela entende dentro dela de que, ao atender o outro, eu sou reconhecida, eu sou amada. O que eu faço? Eu digo sim. Sim, sim, sim para o outro. E digo não, não, não para mim. E aí, cada vez que eu vou dizer um não para outra pessoa, aquilo dói como se eu fosse a pessoa mais egoísta da face da Terra. Então, trabalhar isso, mudar essa chave é extremamente importante, porque não há como você ter saúde emocional, como você se desenvolver, viver bem, quando você simplesmente atende o mundo e não atende a si mesmo. Você renega todas as coisas que você precisa. Então, é um exercício diário. O segundo elemento que dificulta essa análise é o nosso costume de nos prendermos aos comportamentos, sem perceber que a proposta das psicologias profundas é olhar para o que existe por trás da ação e não para ela em si. Então, toda vez, e aí vai aqui um recado bem importante, quando você olhar alguém que fez algo que para você ficou meio, como assim? Como que essa pessoa fez isso? Não olhe para o ato em si, olhe para aquilo que vem atrás disso. O que está por trás dessa atitude? Quando você tem um comportamento que é fora do normal, para e pensa, o que tem por trás desse meu comportamento? Ele não acontece por acaso. Quando a gente começa a fazer isso, até um exercício de empatia, a gente começa a entender que as pessoas fazem o que fazem não porque elas querem simplesmente, mas porque é uma resposta a inúmeras situações que vão acontecendo e que muitas vezes a gente não consegue processar aqui dentro e a gente vai lá e faz algo que choca, algo que é discriminado, que é, né, recriminado por outros, entende? Então, não é olhar o ato em si, é o que vem antes. Se nos preocupamos com manifestações, medimos o comportamento para evitar o egoísmo e acabamos por deixar de identificá-lo em muitos outros lugares, onde ele está muito mais presente do que supomos, na base das intencionalidades, dos interesses e dos ganhos silenciosos. Se eu não paro para observar isso, então, quando a gente para entender, todos nós temos aqui um pouco de egoísmo, um pouco de vaidade, um pouco de indiferença, tudo isso eu já trouxe. Ok. Se eu não paro para olhar para isso, o que acontece quando eu não enxergo isso em mim, meu Deus, não aceito isso em mim? Eu deixo de entender quando este comportamento está a mau serviço, no sentido de quando ele está por algum interesse, quando eu ajo por algum benefício próprio, entende? Que é aí que a gente precisa mudar. Não é no dizer não para o outro para cuidar de si, mas é na ação que tem alguma intenção que não é muito legal. Só que se eu não reconheço esse sentimento em mim, eu não consigo diferenciar isso.
Entendem? O drama é esse. Ele se encontra tão enraizado em nossas atitudes que mal conseguimos reconhecê-lo. E por conta disso, vamos naturalizando algumas ações que não são naturais, embora estejam devastando o nosso mundo e nossas relações. Esquartejamos a ordem social, beneficiando somente aqueles que nos interessam. Adulteramos, inclusive, a religião, imbuídos do sentimento egoísta, para satisfazermos. Envolvidos pelo egoísmo, temos dificuldade em lidar com as separações, com a morte, negamos a impermanência, adoecemos, resistentes ao movimento transitório que nos é imposto pedagogicamente pela mente, pela vida. Eu li aqui errado. Ou seja, se a gente nega isso, a gente nega o processo da vida, que é assim. O processo da vida é impermanente, as coisas acontecem, as coisas acabam, as pessoas chegam, as pessoas vão embora. E aí, num ato egoísta, eu quero sempre atender um desejo meu, mesmo que isso implique em uma dor para o outro. E aí a gente adoece porque a gente não dá conta de lidar com isso. Esse sentimento, se assim podemos chamá-lo, está na base de inúmeras ações do nosso cotidiano. Porém, pela sua predominância, tornou-se inquestionável e não recebe o mínimo de atenção e análise que merece. Parece até uma contradição, porque a grande maioria da população é afetada por ele diretamente, na medida em que o egoísmo está na base de praticamente todas as relações e todos os problemas sociais. Então, não é só sobre mim. Não é só sobre o meu egoísmo, eu não querer olhar. É que se ninguém olha para isso, e isso está tão incorporado no comportamento humano, na base das ações sociais, como é que a gente vai evoluir nesse sentido? Como é que a gente vai ter práticas sociais que realmente olhem para o outro, que não sejam alguma ação que traga benefícios para aquele que pratica? Como que a gente se desenvolve como seres humanos se a gente não olha para isso? Ainda assim, não damos atenção a ele como se fosse normal e nada exigisse em termos de crítica, reflexão e análise. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ele é mais longo, porque... Ixi, daí acho que não vai dar para eu seguir aqui, vamos ver. Eu acho que eu vou seguir mais um pouquinho, mas o capítulo ele é mais longo, então eu vou até uma parte e depois a gente, na próxima quarta-feira, retoma esse tema. Vamos lá, o egoísmo nosso de cada dia. Comecemos pela definição, apresentando o egoísmo como amor exagerado aos próprios valores a despeito dos de outrem. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Essas palavras criam em nós uma resistência quase imediata, pois são expressões fortes que colocam o ego em um estado defensivo, porque tem uma conotação bastante pejorativa, que se fosse relacionada conosco, logo nos veríamos com pessoas perversas, incapazes de estabelecer relações e de ter uma família ou amigos. Mas o que vamos descobrindo é que, embora a definição seja feita com palavras pesadas, somos muito mais egoístas do que podemos supor. É doloroso ouvir isso, né? Porque a gente quer ser uma pessoa boa. Mas o que é ser uma pessoa boa? Quem é que consegue negar essas questões que são parte do ser humano? Que todos nós temos alguma coisa. Talvez ser uma pessoa boa é exatamente reconhecer que isso existe em si. Que esses comportamentos, esses sentimentos que não são assim tão nobres, eles existem, mas que você olha para eles, você compreende eles, você tenta trabalhar eles. Para mim, esse seria um conceito de uma pessoa boa. Não é negando o que existe dentro de mim, não é negando que eu possa ter, sim, uma atitude egoísta em algum momento, que eu possa ser vaidosa a ponto de querer mostrar o quanto eu sou boa e tudo mais, que haja interesses, assim, meio enviesados em alguma atitude minha. Mas quando eu reconheço isso, significa que eu estou querendo melhorar isso. Quando eu nego isso, eu nego o meu processo de desenvolvimento. O exemplo mais impactante para mim é do egoísmo materno.
Gosta dele porque é o oposto do discurso predominante da maternidade, da entrega, do amor incondicional que as mães deveriam sentir. Uma mãe é mãe de seu filho, e não de qualquer filho, como era a Madre Teresa de Calcutá. Por mais que o amor seja inegável, há ali um amor egoísta, pois a mãe sente algo diferente ao comparar o seu filho com o filho da sua irmã, por exemplo. Existe algo egoístico que nos mantém centrados em nós mesmos, mesmo em uma relação de doação. É como se conseguíssemos nos doar, mas só porque o ego está gratificado diretamente com aquilo. Afinal, é o filho dela. Ao mesmo tempo, aquela mãe tende a sentir algo mais especial e ter atitudes diferentes em relação ao filho da sua irmã do que em relação ao filho de uma desconhecida, pois é o sobrinho dela. É um amor, mas está permeado pelo egoísmo, que estabelece relações, valores e direcionamentos sempre a partir do eu. Veja, olha que interessante. Quem é pai e mãe aqui vai conseguir reconhecer isso. Quando nós nos tornamos pais, a gente tem um amor, uma coisa pela nossa criança, certo? Eu tenho 2 meninos aqui em casa. E querendo ou não, quando vou falar sobre o meu filho, ou alguém traz alguma crítica, alguma coisa, é natural que eu queira defender e queira enaltecer o meu filho. Agora, se fizerem isso em relação ao meu sobrinho com uma pessoa que eu não conheço, eu vou defender e vou enaltecer o meu sobrinho. Então, é um olhar, é um egoísmo, mas entende que não é um egoísmo assim perverso, é um egoísmo que faz parte do ser humano. A gente quer proteger, a gente quer cuidar e valorizar aquilo que é nosso. Ainda mais um filho, que é um bem tão precioso para nós, que é um tipo de amor diferente. Esse exemplo é a exata definição do egoísmo, no sentido de autocentramento, de colocar-se como referência, mesmo estando em relação. Ele está muito mais presente do que imaginamos na nossa forma de agir e de ler o mundo. No caso da maternidade, por sermos egoístas, temos muita dificuldade em entender o que é importante para o outro, fazendo aquilo que nós mesmos consideramos importante. Se a escola é valorizada em nossa concepção, vamos querer que nossos filhos sejam bons alunos. Se a etiqueta e o comportamento tiverem mais espaço dentro de nós, então isso será regra dura em casa. E assim vamos educando com base na nossa visão de mundo e ainda mais nas nossas feridas e dificuldades. Gente, isso aqui, ó, vale uma reflexão profunda. Vamos lá. Para e pensa. Vou fazer 2 análises. Para quem é pai e mãe hoje, pare e perceba o que é importante para você. Quais são os valores? Por exemplo, para mim, educação é uma coisa assim que é algo que eu não abro mão. Mas não uma educação formal. Eu quero que o meu filho possa vivenciar numa escola que explore o máximo das potencialidades dele, que não limite ele a um conteúdo de vestibular ou coisa parecida, mas que explore o que ele tem de potencial, tá? Então é natural que eu me dedique e que eu coloque toda a minha energia para que ele possa ir a essa escola, para que ele vá bem nessa escola. Ou seja, é um interesse meu. Ai, mas isso é ruim? Não, não é ruim, mas eu estou dizendo que, querendo ou não, nós vamos colocando aquilo que é importante para nós sobre a vida do outro. Porque o meu filho é um outro ser. Mas, sob minha orientação, eu vou direcionar para aquilo que eu acredito ser importante. Então, aqui há uma definição de egoísmo no sentido de que eu estou pensando naquilo que é importante para mim. Agora, faz uma outra reflexão. Olha para você e para a tua história com relação aos seus pais. O que era extremamente importante para eles? Que valores que eles não abriam mão? Se era educação, você tinha que ser o melhor aluno da sala. Se era esporte, você tinha que dar um jeito de se superar entre os seus colegas. Entende que tudo isso tem relação, que se quando você para e começa a entender a tua trajetória, a tua história, você olha desde lá do início, do momento que você nasceu, em que ambiente que você nasceu, ambiente familiar, que valores eram predominantes, o que o teu pai, tua mãe, teu cuidador não abria mão, eram algo que era importante para eles, mas que foi projetado em cima de vocês. E aí eu cresço com isso. E às vezes eu cresço com uma necessidade de atender aquilo lá. Até eu deixo aqui uma indicação de um filme, é um filme infantil, mas maravilhoso. Assisti com o Thiago esses dias, que é Elementos. E olha como é forte, assim, ele vai trazer, eu vou tentar não dar spoiler, tá, gente? Mas
ele é fantástico porque ele traz a relação de uma filha com um pai, uma relação muito forte, onde a filha, ela se sente tão, como que eu posso dizer? É como se ela tivesse que retribuir com a vida dela, com as escolhas dela, todo o amor e o sofrimento que os pais dela vivenciaram, entende? Então, os pais tiveram uma vida difícil, tiveram muitas perdas, e aí ela entende que ela tem que doar a vida dela, atendendo a um desejo do pai, para que ela possa retribuir todo esse sacrifício que eles fizeram. Olha que pesado isso. Só que nesse processo, ao tentar retribuir tudo isso, né, e retribuir exatamente naquilo que era importante para o pai, ela pega e nega a si mesma. Ela se perde de si, não sabe o que ela quer. Quando ela sente que gosta de algo, ela se boicota. Quando ela tende a se relacionar com uma outra pessoa e ela percebe que isso vai afastar ela do objetivo principal, que é atender o pai dela, ela se afasta. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós escolhemos uma carreira, um caminho, vivemos uma vida que para nós não faz sentido, que machuca, que dói, que é pesado, mas porque a gente sente que precisa atender aquela pessoa, precisa retribuir o pai, a mãe e tudo mais, porque torna-se até uma relação pesada, né? Pessoas que têm empresas familiares, e que acabam seguindo, trilhando esse caminho, porque pensam, puxa, meu pai se sacrificou para fazer tudo isso, então, nossa, mas meu sonho era, eu tenho na família uma tia que o sonho dela era ser oceanógrafa, só que eles têm lojas e oficina. Então ela cresceu dentro da loja. O que aconteceu? Não, você não vai ser oceanógrafa. Você vai ser administradora porque você vai tocar a minha empresa. E ela foi fazer, então, administração e hoje ela toca a empresa. Ela é feliz? Tenho minhas dúvidas. Né? Ela tenta achar formas de sair desse mundo através da arte, enfim, ela faz algumas coisas assim. Só que o que acontece? Mesmo ela tendo sofrido isso, ela fez a mesma coisa com os filhos. A filha queria seguir um outro caminho, ser fotógrafa e tudo mais. Não, não. Aqui. Está lá tocando a loja. Quer dizer, é um ato egoísta também, né? Não é assim, o pai e a mãe não fazem isso, nossa, porque eu quero machucar o meu filho. Não, porque entende que é o melhor. Só que entende o que é melhor para si. Aquilo que ele compreende como melhor. Mas será que é melhor para o filho? Será? Coisas a se pensar. Coisas a se pensar sobre como nós nos relacionamos com nossos filhos. Lindo, esse filme é maravilhoso, verdade. E eu vou assistir de novo, gente. Coloca aí na lista de assistir, por mais que seja infantil, vocês vão ver o quanto que vão tirar de insights desse filme. E para parar e pensar, eu tenho feito isso com o outro? E como foi a minha relação com os meus pais lá atrás? O que eu trago disso? Porque a gente traz muito. Só que a gente não para analisar, né? E aí vai aquela pessoa que fala: meu Deus, eu não me encontro, eu só me dou mal no trabalho, eu odeio o que eu faço e tal coisa. Só que para pensar o porquê que você tem esse peso tão grande. O que te impede de fazer aquilo que você realmente quer? Qual é o peso que você carrega? Como se você tivesse que dar conta disso para retribuir algo. Tá tudo aqui, tá, gente? Se você mergulhar, você vai encontrar. Mas tem que ter coragem para fazer esse processo, porque muita coisa vai vir. Mas eu posso dizer, não há nada mais libertador do que você trabalhar o autoconhecimento. É assim, tirar as amarras e caminhar com consciência e tendo o controle da própria vida. É maravilhoso. Eu acho que, deixa eu ver aqui, eu vou só mais um pouquinho e aí a gente finaliza na próxima semana. Aqui. Se a pessoa viveu uma educação peraí. Se a pessoa viveu uma educação impositiva e castradora, ela geralmente toma um dos dois caminhos. Ou reproduz o que vivia, ou tenta fazer o oposto. Para e analisa aí com você. Se você teve uma educação que foi impositiva e castradora no sentido de, eu lembro
uma situação muito minha, né? Eu fui criada pela minha avó e a minha avó era do tipo que eu falava assim, nossa, eu adoro azul. Ela dizia, não, você não gosta de azul, filha, você gosta de amarelo. Não, mas eu gosto de azul. Não, você gosta de amarelo. Entende o peso disso? Tirar aquilo que você gosta, sufocar as tuas vontades, os teus desejos para se encaixar? Geralmente a gente toma dois caminhos. Ou a gente vai reproduzir isso com os nossos filhos e com as pessoas próximas. Se você não tem filhos, você reproduz isso com sobrinhos, com amigos, no trabalho. Ou você vai querer fazer o oposto. Tipo, não tem meio termo. Sabe? É 8 ou 80? É assim. Assumo que não sei se existe um percurso melhor ou um pior. Mas pergunto, você entende onde está o egoísmo? Tanto no primeiro caso como no segundo, você consegue perceber a questão do autocentramento, do tomar-se como referência a tudo? Na segunda situação, em que se faz o oposto, é um pouco mais difícil de identificar o egoísmo. No entanto, do mesmo modo que no primeiro caso, continua autocentrado, com a dificuldade de enxergar de verdade o outro, de perceber quais são as suas reais necessidades e de educá-lo a partir disso. Por exemplo, pelo pavor de ter vivido a opressão na infância, essa mãe ou esse pai, tentando ser o máximo afável e flexível, não consegue educar e colocar os limites de que os filhos precisam. Nesse sentido, o drama da primeira geração foi não ter voz e possibilidade de expressão. Agora, a segunda geração vive o drama de não ter freio ou limite. Gente do céu! É que eu não li antes o livro, estou lendo com vocês, então para mim é cada, né? Olha só que interessante. Imagine que você teve uma educação impositiva, tá? Bem castradora. Ou seja, você não tinha voz, você não tinha vontade, você tinha que seguir aquilo que os seus pais determinavam, que seus cuidadores determinavam. Quando você, para lidar com isso, segue o caminho oposto, você diz, não, eu não vou ser assim com os meus filhos. Em geral, a gente tem dificuldade de colocar limites, freio nas crianças, nos seus filhos. Ou seja, para fugir daquilo que eu vivenciei, daquela imposição, daquela falta de espaço para falar o que eu quero, eu dou toda essa liberdade para o meu filho. Eu não consigo pôr limites nele, não consigo pôr freios. As duas gerações sofrem. Porque é importante tentar encontrar um equilíbrio e parar para pensar o que realmente impactou essa relação que eu tive com os meus pais. Como que eu lido com isso agora? E até onde eu devo ir para não prejudicar a próxima geração? Será que liberar tudo vai ajudar? No, no, no instinto de tentar fugir daquilo que eu vivenciei, será que o oposto vai ser bom também? Qual que é o equilíbrio? Isso é bem forte. E eu falo de experiência própria. Eu vivi uma educação extremamente rígida, mas assim, muito. E com os meus filhos, eu tinha esse conceito de eu vou apoiá-los naquilo que eles querem, eu vou deixar que eles se expressem e tudo mais. Mas às vezes eu percebo que eu me pego numa situação em que eu penso, será que eu não estou exagerando um pouquinho? Será que não é bom eu pôr um pouco mais de limite aqui? Como que eu lido com isso? Porque aí eu fui para um caminho oposto. Então, isso é muito importante. São reflexões assim que falam da gente. É se conhecer. Deixa eu ver aqui. Você percebe que os filhos continuam como na geração anterior, não sendo vistos e educados à luz de suas necessidades? Mudaram os temas e as formas e as coisas acontecerem, mas na verdade o egoísmo continua lá, dominando as escolhas despercebidamente. Esse é o maior aspecto que precisa ser conscientizado para ser transformado de alguma forma. Você, continuando o que os seus pais fizeram, tendo uma educação impositiva, ou fazendo o oposto, você não está olhando de fato para aquele outro ser humano. Eu preciso entender o que eu faço, qual é o impacto que isso tem no meu filho. Eu estou olhando para a necessidade dele ou estou tentando fazer algo para dizer, olha, eu não sou como minha mãe, eu não sou como meu pai, ou eu aprendi assim, é assim que tem que ser. Cadê?
A mudança a qual me refiro não é uma questão de técnica com adequação comportamental, embora possa parecer um bom exercício para o começo. Não é uma simples questão de aprender a se ajoelhar e conversar com a criança de igual para igual, sem aumentar a voz, pois o mundo está cheio de pais opressivos, que usam da voz mansa para continuar se impondo aos filhos, fazendo exatamente o que querem, com discursos de cuidado e amor pelo outro. Como que são as mães narcisistas? Elas muitas vezes não falam num tom mais agressivo, mas elas fazem você se sentir mal, responsável por aquilo. E aí? De alguma forma, mesmo num tom brando, ela consegue colocar a vontade dela. O egoísmo impera ali. Eu sei que é extremamente constrangedor falar e tomar consciência disso tudo. Eu sou a primeira pessoa que vive essa sensação. Também tenho filhos e relacionamentos. Também desejo ser uma pessoa melhor. Mas essa realidade não deve ser negada ou embelezada. Precisamos aprender a olhar para nós mesmos com lentes menos permissivas e, ao mesmo tempo, não julgadoras. É o olhar de quem quer realmente entender, mais do que se justificar ou ser absolvido. Olha que forte. Então, digo a você para esperar e reconhecer, pouco a pouco, que isso não é normal, nem saudável como imaginamos. Já que estamos imersos nisso, precisamos encontrar outras saídas que só virão de dentro para fora para despertar da nossa consciência, muito mais do que pela mudança de comportamentos que apenas camufla a precária condição atual. Vamos olhar para o egoísmo nos relacionamentos. Você já ouviu a história de alguém que se casou com um morador de rua ou alguém desfavorecido para poder lhe oferecer uma vida mais digna e oportunidades que essa pessoa nunca teve? Não. Eu quero me casar com o homem ou a mulher da minha vida. Eu busco uma pessoa que atenda aos meus desejos, que será bom para mim, que supra as minhas expectativas, que ofereça o que eu preciso. E mais, depois que o casal começa uma vida a dois, a maioria vê o caos ser instalado, pois são duas pessoas distintas, geralmente de uma cultura familiar bastante diferente, e que agora precisam viver na mesma casa, tomar decisões juntas, estabelecer rotinas semelhantes e construir algo que comporte as duas realidades em uma só. O egoísmo grita nessa hora, já que cada um tem determinados valores e concepções do que é melhor ou pior, mais ou menos valorizado. Como decidir juntos os gastos financeiros, as economias, o uso do tempo, a importância do trabalho? Eu não vou me aprofundar aqui, senão, gente, a gente vai correr aqui e eu não vou ter tema para a próxima. Terei, mas, né, não quero. Quero quebrar isso em duas partes. Mas veja como o egoísmo interfere na nossa vida e como, ao não olhar para isso, a gente prejudica as nossas relações como um todo. Né? Então, ele trouxe aqui a questão do relacionamento. Para e pensa. Um casal são pessoas que viveram mundos diferentes, que têm visões de mundos diferentes. A gente pode coincidir em algumas coisas, né? Tá parecendo meio equilibrado, mas a verdade é que quando a gente vai morar com alguém, compartilhar uma vida, nós vamos encontrar dificuldades em vários pontos, porque vamos trazer visões de mundos diferentes. É como se fossem duas línguas diferentes. A minha língua nativa é a minha língua que eu aprendi com a minha família, como me socializar, como enxergar o mundo, o que é melhor, o que é pior. E a outra pessoa com a família dela. Então são duas línguas diferentes. Ou seja, essas línguas precisam começar a aprender um pouquinho mais. Eu preciso aprender um pouco o idioma do meu companheiro e ele precisa aprender o meu para a gente conseguir equilibrar. Senão a gente fica naquilo. Eu tenho a verdade. Eu sei o que é melhor. Cadê? O egoísmo não está aí? Por isso, essas lives que eu faço, gente, é um desejo sincero de que vocês compreendam a importância de olhar para isso, de mergulhar em si, de explorar tudo aquilo que está imerso e que a gente não vê, sabe? Esquece o que a gente aparenta, a maneira como você acha que é, porque nós temos uma visão muitas vezes de nós totalmente distorcida. A ideia é sempre sufocar aquilo que não é bonito, mas eu sei que é desconfortável reconhecer que nós temos partes em nós que não são bonitas, que não são admiráveis, mas que elas fazem parte, elas estão ali. Você é tudo isso. Então, olhar para isso é realmente causar uma transformação. E eu vou dizer algo mais forte ainda.
tudo que nós estamos vivendo hoje, o caos no mundo, a dor que pessoas estão impondo a outras, se justificando, achando que isso tem justificativa, essas brigas entre lados diferentes, esse desejo de pôr a nossa verdade no mundo, para isso eu tenho que diminuir a verdade do outro. Tudo isso, a causa maior é o desconhecimento das nossas próprias emoções. Ao negar tudo isso que não é bom, que não é visto como algo bom pelo outro, e ao sufocar tudo isso, a gente deixa que extravase de uma forma muito ruim. E a gente não para pensar nisso. Nós normalizamos ações que não são legais. Nós adoecemos moralmente. Então, o meu convite é que vocês venham na quarta-feira, ou que, caso não consigam assistir, assistam depois, reflitam. Não é falar para o outro. Isso é para você, não é para o outro, é para você. Eu não mudo o outro, eu só posso mudar a mim mesmo. Então, que esse seja um começo para transformar você internamente, para que a gente possa, lá na frente, e eu desejo de coração isso de verdade, até porque eu tenho 2 filhos, sobrinhos e tudo mais, que a gente tem um mundo muito mais empático, muito mais preparado para sentar numa mesa e ouvir o outro e aceitar as nossas dificuldades, aceitar aquilo que não é bom em nós, entender que isso faz parte e buscar melhorar, transcender nesse sentido. Você só transcende quando você reconhece. Negar o que faz parte de você não faz com que você transcenda, não faz com que você evolua. Então, que o mundo comece a entender a importância de olhar para dentro e reconhecer as próprias emoções. Esse é o meu desejo de hoje, depois de assistir tantas coisas trágicas e perturbadoras que estão acontecendo no mundo. É o meu desejo sincero que o ser humano volte para dentro e comece a olhar para o impacto que ele causa no outro, por não querer se conhecer, por não querer trabalhar aquilo que faz parte dele. Então, esse é o meu convite, né? Vamos olhar para dentro, vamos mergulhar no nosso mundo interior, vamos explorar para que a gente realmente cause transformação no mundo e a gente deixe um legado bonito, um legado de empatia, um legado de reconhecimento do outro, um legado de impacto social verdadeiro, entende? Mas para isso, a gente precisa começar aqui dentro. Então, na próxima quarta-feira, novamente, a gente retoma aqui a leitura do livro. Vamos continuar falando sobre egoísmo, porque não terminou o capítulo. Quem participou, quem passou, deixa sua mensagem, é muito importante para mim, para que eu entenda se o caminho está legal, se ficou dúvidas, qual foi a fala que mais impactou. E, enfim, é sempre uma delícia passar essa quarta-feira com vocês, tá bom? Eu vou deixar salva a live, quem quiser assistir depois, vai estar lá, é só entrar no perfil, assistir, colocar no fone, enfim. É sempre uma forma de refletir novamente sobre isso. Um beijo grande para vocês, uma ótima quarta-feira e até a próxima.